A comunicação por si só já é um dos elementos que torna a indústria da aviação muito complexa. Mas quando mudamos a língua dessa comunicação, as complicações podem ser ainda maiores. Mishearing, misunderstanding e miscommunication são ameaças maiores quando estamos voando e nos comunicando em outra língua. E justamente para garantir que a proficiência dos pilotos esteja sempre alta, existe o Santos Dumont English Assessment, ou mais conhecida como prova da ICAO, temida por alguns e respeitada por todos. Mas me diga, você sabe o que está por trás e qual que é o real objetivo dessa avaliação? E como é possível se preparar da forma correta para garantir o tão desejado ICAO 4, 5 ou até mesmo o 6? Quais os principais erros cometidos pelos candidatos? E o que realmente diferencia quem está bem preparado daqueles que apenas decoram as respostas? No episódio de hoje, vamos entrar nos bastidores da prova da ICAO. Discutir os mitos, compartilhar histórias de quem já viveu ambos os lados dessa avaliação e desvendar as melhores práticas para se destacar, não só na prova, mas na vida real. Afivelem os cintos, ou como diriam os nossos convidados, belt up, que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar nos assuntos complexos da aviação. E para mergulhar nesse universo da prova ICAO, eu recebo 2 especialistas que somam décadas de experiência. Thiago Silva, controlador de tráfego aéreo há 16 anos, avaliador internacional, membro do conselho da ICAEA e referência em fraseologia aeronáutica. E o comandante Vanderlei Peinado, com mais de 45 anos de experiência na aviação, instrutor, checador e referência na formação de pilotos. Ambos são sócios na TW Aviation English, escola focada no ensino e preparação de pilotos, especificamente para a prova da ICAO. Sejam muito bem-vindos, Thiago e comandante Vanderlei Peinado. Muito obrigado, Karen. A gente que agradece aí a oportunidade e vai ser uma honra para a gente participar aí do podcast Atitude Positiva, ou Attitude Aí Positiva. Sim. É um prazer estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco da minha experiência e tentar transmitir o máximo possível para ajudar novos pilotos. Perfeito, pessoal. Então, comece falando um pouquinho, né, o Thiago ou o comandante, quem se sentir mais à vontade aí, sobre a trajetória de vocês, como que surgiu essa questão da TW Aviation, né? Qual foi a necessidade, o que vocês identificaram no mercado, qual foi o gap, né, que existiu aí, que a TW se inseriu nesse ecossistema que a gente tem de tanta complexidade da aviação. Eu comecei a trabalhar com inglês aeronáutico em 2013, né, tanto como instrutor e examinador de inglês aeronáutico. E, especificamente com pilotos, eu comecei em 2017. Só que, assim, eu fiz muitos cursos na área, realmente me qualifiquei para fazer um trabalho de qualidade. Só que, ao longo desse tempo, trabalhando com pilotos, eu conversava com eles e percebia que as coisas não eram da mesma forma que eu via. Então, eu focava muito na qualidade, naquilo que eu estava entregando para os pilotos, mas eu percebi que não era da mesma forma com outros professores, com outras escolas, enfim. E nesse meio tempo eu acabei encontrando o Peinado. E aí a gente acabou virando amigo e a gente se encontrou pessoalmente num evento de inglês aeronáutico, né? Ambos trabalhávamos com inglês aeronáutico, participávamos de conferências, eventos. Nos encontramos pessoalmente e os astros se alinharam. A gente percebeu que a gente pensava da mesma forma e principalmente ele, com a experiência dele, que ele vai falar até um pouquinho agora, ele realmente confirmou aquelas minhas ideias de que o mercado, entre aspas, né, de ensino de inglês aeronáutico, ele tinha vários problemas sérios, né? Uhum. E que a gente pensou também. Então, por que não a gente se juntar e tentar resolver esses problemas, pelo menos tentar, né? E quais seriam esses problemas? Aí eu vou deixar para ele, porque ele que trouxe. Eu, só para começar, contar um pouquinho da minha história, eu comecei a me interessar pelo inglês por necessidade. Quando eu ingressei na aviação comercial, eu sentia muita dificuldade em interpretar um manual, um checklist, e eu sempre gostei muito de instrução. E para que eu pudesse exercer uma boa instrução, eu tinha que ter muito conhecimento. E para ter muito conhecimento, eu tinha que saber interpretar os manuais, todo o material que envolve a aviação. Mas eu tinha muita dificuldade de aprender inglês. Sim. E aí eu passei por vários processos e com muita dificuldade. Aí encontrei uma professora, que é até uma amiga comum nossa,
que eu me identifiquei muito. Daí eu aprendi a gostar do inglês e valorizar o inglês aeronáutico, que ela é uma especialista em inglês aeronáutico. E daí para frente eu comecei a me envolver tanto que cheguei a ser qualificado como avaliador do Santos Dumont English Assessment. E aí participei disso por alguns anos, só que aí eu percebi também essa lacuna no ensino do inglês aeronáutico. Para ter ideia, às vezes a gente estava avaliando um piloto e dava para ter uma ideia de que escola que ele veio. Sim. Então, material muito produzido em série, muita preocupação com a prova em si e não com o aprendizado do inglês. As respostas pré-prontas, ensaiadas, decoradas. E aí, a ANAC também percebeu isso. Sim. E para que não haja um desbalanceamento nos testes, não se podia sair do script da prova. Então, se o piloto decorasse aquela pergunta, ele responderia e não tinha o que fazer, mas ficava evidente que era decorada. Em certo momento, ela permitiu que os avaliadores façam até 3 extended follow-up questions, ou seja, 3 perguntas que não estão dentro do script. E que aí tira o piloto da zona de conforto. Dali para frente... Sim, não foi algo pré-estudado, não foi algo pré-programado. E qual o problema, né? Aí você pode pensar assim, tá, mas ele decorou, passou na prova, ele é nível 4. Essa é a grande questão. Não, ele não é. Esse é o problema. Ele se preparou especificamente para aquela prova e isso não significa que ele adquiriu aquele conhecimento. E a gente tem que pensar que o inglês aeronáutico, ele está diretamente ligado à segurança de voo. Então, você dizer que uma pessoa é nível 4 que pode fazer um voo internacional é uma responsabilidade muito grande para ser feita de qualquer jeito. Então, realmente, a ANAC percebeu esse problema, corrigiu, e é o que ele percebeu também ao longo desse tempo como examinador, que isso acontecia e isso é ruim para a segurança de voo, principalmente. Perfeito. Então, na TW, vocês têm o foco. Obviamente, o aluno precisa passar na prova, mas o foco é muito mais na vivência, no mercado de trabalho, na segurança de voo. E a prova passa a ser uma simples consequência da pessoa estar bem preparada, né? Até porque eu enxergo assim, uma coisa é o inglês em situação normal, dentro da fraseologia padrão, né? Dentro daquela caixinha ali que a gente sabe que a fraseologia aeronáutica tem um padrão até para facilitar, né, a nossa comunicação. Mas numa situação de emergência, tu vai ter que comunicar de uma forma diferente. Não é sair do padrão, mas tu vai ter que comunicar de forma clara, assertiva e sob pressão, né? Vivendo uma situação real de emergência na tua língua, não na tua língua mãe. Os padrões se mantêm, mas os exemplos, né, a fraseologia padrão já não existe mais para te dar aquela base. Então, aí você tem que improvisar, mantendo os padrões da fraseologia, né, aeronáutica, mas você tem que buscar recursos próprios, que se você não souber inglês de fato, você vai ficar numa situação ali de literalmente sem saber o que fazer. São 2 somatórias estressantes. Uma é lidar com o próprio estresse da situação anormal e que, somada ao estresse de ter que sair da zona de conforto para comunicar o que precisa e o que está acontecendo, é um overwhelmed. É o que a gente chama a recipe for disaster, né? É uma receita para desastre, porque se você já não tem os recursos que são necessários e você está numa situação de alto estresse... Vem justamente para avaliar a proficiência. Só que como ela tem um padrão pré-estabelecido, o pessoal acaba estudando dentro do padrão pré-estabelecido. Só que aí, na vida real, não tem o padrão, não tem imagem para descrever, né, na vida real. Só para deixar claro, Karen, a gente não tem assim, nada contra se preparar para a prova. Claro. É justo, é lícito e todos fazem isso em qualquer tipo de prova. Qualquer exame de proficiência, você tem que conhecer o formato da prova, o que a prova exige de você, isso é natural e é muito justo. O problema é quando as pessoas só fazem isso. Se resume aí isso. O erro é onde você vai encontrar o erro. Então, sabendo que essa prova ela tem um padrão pré-estabelecido, né? Qual que são esses steps? Quais que são essas fases que a prova passa? E o mais importante, o que tem por trás de cada uma dessas fases? A prova em si ela é dividida em 4 partes. Então, a primeira parte, que antigamente era conhecida como warm-up, ela deixou de ser.
ela é uma conversa um pouco mais livre. São feitas perguntas relativas ao ambiente aeronáutico, né? A respeito da vida do piloto, a respeito de algumas situações relacionadas à aviação. E aí já dá para o avaliador ter uma noção da qualidade do inglês do piloto. Então, aí pode ser até se explorar um pouco mais, por exemplo, aquele piloto que tem uma proficiência melhor, pode ser até dado a chance para ele naquela lá de fazer uma follow-up mais elaborada, que consiga acessar melhor o inglês daquele piloto. Então, é uma oportunidade para o piloto também demonstrar um pouco mais. E também é um momento difícil para quem está com o inglês na régua ali, um pouco para baixo, né? Porque ali pode acabar se complicando, justamente por ser uma fase onde é mais aberta, onde as perguntas são mais abertas. Mas fica uma coisa muito evidente. Ele, como especialista em linguística, ele pode confirmar isso. O piloto, quando está muito inseguro, ele começa a devanear. Ele começa a responder uma pergunta e daí ele não encontra vocabulário, não encontra estrutura. Ele começa, porque ele decorou, ele põe uma coisa decorada de uma outra situação, ele já entra naquela situação. Então, ele foge do assunto. E aquelas 3 perguntas que tu falou que o avaliador pode trazer, é nessa etapa ou é mais pra frente? Ou em qualquer momento? Durante a prova toda. Ele vai escolher ali o momento mais apropriado. Isso é muito... Às vezes ele não vai fazer nenhuma, né? Porque ele não vai ver necessidade. Sim. Às vezes ele vai ver uma necessidade de um termo que o piloto usa, que é específico da realidade do piloto, mas que o avaliador não sabe. Às vezes é uma pergunta genuína, às vezes. Por exemplo, é um exemplo que talvez não exista, mas o piloto fala assim, CPTLC. O examinador pode perguntar, what does CPTLC stand for? Né? O que significa CPTLC? Uma pergunta genuína. Ele não está perguntando para desafiar, mas é porque ele quer saber como ele vai explicar aquilo, né, em termos que não são tão técnicos, para que ele, examinador ou examinadora que é leigo, né, não é um piloto, por exemplo, possa entender. Uma questão que eu gosto de falar da parte 1 é que, como ele falou, antigamente era o warm-up que não era avaliada. Então, os pilotos, né, quem está assistindo, a parte 1 ela é avaliada, tá? Não se enganem. E muita gente pensa que a parte 1 é a parte mais fácil. Mas a parte 1 ela não é a mais fácil. Embora as perguntas sejam mais fáceis, ela é o primeiro contato do piloto com a prova. Então, qualquer um passa por nervosismo, estresse. A gente está aqui nervoso, né, por exemplo. Mas ele é o primeiro baque. Então, por esse motivo, isso acaba aumentando um pouco a dificuldade dessa parte, embora as perguntas sejam mais fáceis, mas é o primeiro contato. Né? E como a gente sempre fala, né? O piloto ele chega ali com um nível de confiança XYZ, e se ele não vai bem na parte 1, essa confiança pode cair. E depois, para botar essa confiança lá em cima de novo, é difícil. Então, essa é a maior complexidade que eu vejo da parte 1. Perfeito. E avançando, então temos essa primeira fase, que é um quebra-gelo ali, né? Que pode virar um quebra-perna, né? Exatamente. Boa. Mas, avançando, saindo da fase 1, a gente entra... Aí entra na parte 2, que ela é mais técnica. Aí é a parte que todo piloto gosta. Que o piloto está mais acostumado a fazer. Ela, basicamente, envolve muita fraseologia, muita situação de voo. Então, é onde o piloto se sente mais confortável, porque é o que ele está acostumado a fazer. E depois tem um fator complicatório, onde a entrevistadora coloca aquela situação para ele, pede para que ele explique para o controlador e diga o que ele precisa. Então, são partes mais fáceis para o piloto, porque tem muita fraseologia envolvida, são palavras técnicas, são expressões que a gente está acostumado. E pode anotar também, né? Pode. Então, subiu, descendo, nivelado. Coisas que são básicas. Pro 4, especificamente, não compromete repetição, excesso de repetição. É melhor do que o piloto... Pro 5 compromete? Dependendo da quantidade que for feito, pode comprometer um pouco o nível de compreensão dele, porque é como na vida real. Você não vai chamar, por exemplo, um controle de solo, ele vai te dar uma instrução, aí você vai pedir para ele repetir, aí a segunda você... Entendeu? Então, dependendo do número de repetições, pode comprometer. Então, a primeira parte é um aquecimento, onde as perguntas são mais amplas.
Na segunda parte, uma parte mais técnica relacionada à fraseologia, né? Ouvir e repetir, cotejar em inglês de forma correta. O próprio nome é Interacting as a Pilot, né? Perfeito. Então, ali ele realmente vai demonstrar como que ele interage como piloto. Então, ele interage com um controlador de tráfego aéreo. São gravações, mas é como se fosse controlador e ele é um piloto dentro de uma aeronave bimotora. E é muito rápido, né? Essa parte é muito rápida. Mas eu acho que ela é bem tranquila. Hoje os áudios são bons. Tá? Tem menos chiado, né? Do que há uns anos atrás. O problema é que o piloto tem que pensar com a cabeça de piloto. Então, ele tem que ser informativo e apropriado. Por quê? Porque não é um controlador que vai interagir com ele, é um áudio que já está pré-gravado. Então, se ele interagir de forma errônea, por exemplo, pedir para pousar em emergência quando ele deveria arremeter, fica comprometida a segunda parte. Técnica. Ou então, quando ele deveria pedir para retornar para pouso e ele pede para retornar para o pátio. Ou seja, ele perdeu a consciência situacional completamente. Ele não sabe que está voando, acha que está no solo. Isso acontece, né? Interessante. E avançando para a terceira parte? Essa é a parte que separa os homens dos meninos, né? Por assim dizer. Essa é a parte mais difícil. Tanto que o nome dessa parte é Unexpected Situations, né? Essa parte, de acordo com o DOC 9835, que é o documento da ICAO que governa, né? Todas as avaliações de inglês aeronáutico no mundo, ela é a turn of events, né? Então, o piloto, em níveis mais altos, ele tem que reagir de forma boa, né? Positiva, quando acontece a emergência, por assim dizer, né? Não necessariamente uma emergência, mas quando as coisas saem da rotina, o piloto é capaz de contornar aquela situação. Então, a parte 3, ela foca nisso, né? E aí são 3 situações onde você tem um diálogo entre piloto e controlador, não necessariamente nessa ordem, a ordem pode variar. Ele escuta 2 vezes, são áudios mais longos que os áudios da parte 2. E o que ele tem que fazer inicialmente é reportar aquilo que ele ouviu, né? E aí existe uma técnica, né? Mas é uma técnica de gramática que chama Reported Speech, que é basicamente usado para reportar aquilo que você ouviu, né, de uma outra pessoa. Nem todo piloto, por exemplo, para tirar nível 4, ele pode usar um Reported Speech bem simples. Porque Reported Speech, de acordo com esse critério que eu falei do DOC 9835, ele é exigido para níveis mais altos, né? O 5 ou até o nível 6. O nível 4, ele não tem tanta necessidade de usar o Reported Speech, tá? Basta que ele use verbos no passado. Mas aí ele reporta, né? Ele vai tomar nota também nessa parte. Os áudios repetem automaticamente após 5 segundos. Ele toma nota, reporta. E ao final de cada situação, ele responde uma pergunta. E essas perguntas são mais difíceis. Elas são muitas vezes técnicas, né? E às vezes o piloto não tem conhecimento, né? Por exemplo, a gente falando de emergências. Então, pilotos com pouca experiência, né? Pilotos que estão começando a carreira, tá? Isso é importante. Às vezes não sabem lidar com situações de Sim, tail strike, por exemplo. Tail strike, por exemplo. Nunca ouviu falar. De pressurization, né? Que é uma despressurização. Pessoas que nunca voaram aeronave pressurizada na vida. E a prova não muda de acordo com o nível do piloto? Não, a prova ela tenta abranger uma gama maior de situações. Mas ela não é específica para o piloto desse tipo de aeronave daquele tipo, exceto o helicóptero. Né? Existe uma prova específica para pilotos de helicóptero, mas que não é tão diferente assim da prova de pilotos de avião, de asa fixa. O importante é deixar claro que o piloto não está sendo testado tecnicamente. É óbvio que é uma prova de inglês aeronáutico. Então, ele tem que ter um bom conhecimento das situações técnicas, mas não é obrigatório, ele não tem que demonstrar a capacidade dele tecnicamente. Sim. Por exemplo, se ele não souber o que é tail strike, ele pode dizer que não sabe. Ele pode dizer, infelizmente, eu sou um piloto com pouca experiência, não tenho capacidade suficiente para descrever isso. Perfeito. Já ouvi falar que é isso, mas realmente, tecnicamente, eu não sei explicar. Para mim, o grande problema é que para fazer isso... Tem que saber inglês. Você tem que saber inglês. E aí é que pega. Então, você chega inexperiente com inglês ruim... Já era. Tá lascado. Literalmente. Às vezes é mais difícil explicar que tu não sabe. E até porque o piloto pode acabar ficando nervoso por não saber aquele conceito do que saber o conceito explicado. Exatamente. E inclusive, nessa parte 3, ela prevê essas 3 diferentes situações e que no final o piloto vai ter que compará-las. E é exigido, se você for no manual do candidato da ANAC,
tá lá, que ele é obrigado ou espera-se que ele use as três Sim. três situações. Compare-as. Sim, a pior, a mais difícil, Isso, a mais exatamente. grave. Então tem piloto que às vezes escolhe uma situação, fala que é aquela mais difícil e acabou. Não. Não, tem que falar A das prova três, né? prevê que ele tem a capacidade de qualificá-las como melhor, pior, mais fácil, por quê e dar razões para isso. É aonde entra a capacidade linguística, que a gente diz que a parte 3, ela começa a ficar mais complicada. Uma coisa que eu já ouvi, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas é na resposta tu sempre ser o mais completo possível. Porque aí tu não abre margem para que o entrevistador fique te perguntando situações. Depende. Ah, Às vezes esse mais completo pode enforcar o piloto, né? Porque nem dependendo. tanto mar, nem tanta terra. é. Então, por exemplo, isso que vocês falaram está perfeito. Uhum, Comparar é dizer qual é a pior, qual é a menos pior e qual é a mais fácil. uhum. Muitos pilotos chegam e falam, essa situação é muito difícil. Essa situação, ela é muito fácil. Eu não estou comparando. Sim. Eu estou classificando cada um de acordo com a minha régua. Mas eu não estou comparando. Comparar é mais fácil, mais difícil, a Sim, o intermediária. porquê. E dizer o porquê. E só vai até aí, porque a pergunta é muito clara. Compare e diga por quê. Uhum. E aí você tem pilotos que tentam buscar essa completude aí. E dizer que o que ele faria naquela situação, Ah, entendi. Acaba se enrolando mais do que deveria. ele vai além do que está previsto, né? E aí ele começa a devanear e aí os erros aparecem. Porque quanto mais você fala, às Maior vezes é a bom. probabilidade. Mas a chance de você errar aumenta também. E você concorda com que o piloto não tem segurança? Para ele qualificar essas três situações, às vezes ele está qualificando uma e se perde, e aí daqui a pouco ele coloca ela como menos perigosa, mas ele já Se classificou contradiz. antes. Exatamente. Por quê? Porque perde a confiança e começa a devanear, e aí perde o foco. Perde o foco. E esse é o principal erro que vocês enxergam, ou não? Varia, né? Varia. Tem pilotos que não sabem, que não comparam, que simplesmente colocam cada uma num grau, sem compará-las. Tem pilotos que até comparam, mas só falam de uma. Tem pilotos que comparam as três, mas que vão além do que é pedido e começam a dizer o que eles fariam. E detalhe, a prova fala comparar em termos de severidade, soluções possíveis e forma de prevenção. Aí é uma questão de interpretação de texto, né? Sim. Ou é exclusivo, né? Não é para fazer das três formas. E E a aí eles querem interpretação fazer... faz parte da prova. E eles querem fazer das três formas, e a resposta fica gigante, Perfeito. ele se perde completamente e a nota certamente vai ser influenciada, né, por esse desempenho. Mas a prova prevê isso. É a tua capacidade de interpretação da prova, né, do que foi exigido, somado com o quanto você é informativo. Então, você precisa ser informativo, não significa que você tenha que abrir um discurso e ficar... Sim, Tanto eternamente. as respostas previstas de 1 minuto. Tanto que essa prova ela é curta, né? A minha última prova durou 35 minutos. É por aí, é em torno de 45 minutos. Vai depender muito do nível, da quantidade de repetições que é pedido durante a prova, mas é em torno disso. E do quanto de informação também você fornece, né? Sim. Se você for sucinto, mas ainda assim informativo, como ele tem falado... Se o avaliador não precisar de mais, né? Exatamente. Mas se você acaba sendo um pouco mais informativo, quem tem um nível de inglês um pouco maior, uma proficiência um pouco mais alta, vai ser um pouco mais informativo. E aí essa prova vai durar fatalmente 45 minutos, na média. Perfeito. E avançando para a próxima etapa da prova, então falamos dos áudios, falamos do aquecimento, falamos dos áudios, falamos das situações inesperadas. E depois temos... A descrição de fotografia. Pois é, essa eu achei que era mais difícil. Não, porque tá tudo ali na tua frente. É você saber o que tem que fazer na prova. Entendeu? Então, é descrever o que você está vendo. Mas aí mora um problema, né? E, de novo, né? Isso vai ao encontro do que a gente falou no começo, né? Dos cursos que vendem fórmulas mágicas. E se a fórmula mágica fosse de mágica de verdade, né? Tudo bem, tá valendo. Mas você encontra erros conceituais nisso, né? A descrição da figura, existem técnicas, né? Mas ela foca no que está acontecendo naquele momento. É como se você descrevesse algo para uma pessoa que não está enxergando. Então, a pessoa tem que ser capaz de descrever... A pessoa não está enxergando, né? Não. Quem está avaliando a prova está avaliando o áudio, exatamente. Né? Então, me diga o que você vê para que eu possa desenhar. Eu fiz isso na Inglaterra, a gente fez uma atividade, eu fiz um curso lá de ensino de inglês aeronáutico, e aí uma das atividades era essa.
nós sentávamos um de costas para o outro e eu tinha uma figura que eu tinha que escrever para a pessoa que estava atrás de mim. E a pessoa tinha que desenhar. Né? E aí a gente ia comparar os desenhos depois e era cada coisa que aparecia. Então, claramente, a função dessa parte é essa. É de escrever para que alguém possa desenhar, basicamente desenhar o que está acontecendo ali. Então, se eu falar o que aconteceu antes ou depois, na hora que eu estou descrevendo a figura, como é que eu vou desenhar o passado, como é que eu vou desenhar o futuro? Então, é um erro muito comum as pessoas descreverem o passado e o futuro da figura, quando, na verdade, é para descrever o que está acontecendo e o que tem ali. Nada mais. Nada mais. E isso que vocês estão trazendo é bastante interessante, porque além de tu ter que dominar o inglês, né? E a gente falou que é importante dominar esse inglês para a vida, mas a gente também precisa conhecer a dinâmica da prova. Sim, é um dos nossos pilares da escola. O que a prova quer nessa pergunta, né? Então, descrever a imagem tem que ser no presente, né? Não adianta descrever o passado, não adianta descrever o futuro, né? Então, é muito interessante quando a gente entende o bastidor, né? O por trás. E pela vivência de vocês, eu acho que isso é muito vivo dentro da TW, né? Pelo Peinado ter sido o avaliador da prova, né? O Thiago ter essa vivência de fraseologia. Então, acho que vocês conseguem trazer um mix, assim, muito interessante. Sim. Que mistura mercado de trabalho, vida real, sim, né? Precisamos disso. Mas também precisamos passar na prova, né? Então, o conhecer esse background, né? Esse bastidor por trás de cada etapa da prova é extremamente importante. Eu cheguei a presenciar pilotos com bom inglês, porém não sabiam nada da prova. Inclusive, há pouco tempo atrás, nós tivemos um aluno que era mais ou menos classificado assim. Ele tem um bom inglês, mas muito pouco experiente como piloto e nunca tinha feito a prova e nunca estudou a prova. Então, nesse teste que a gente costuma fazer para conhecer o piloto, saber o que precisa ser trabalhado, ele se deu mal. Não foi bom o resultado dele. Tu vê mesmo com inglês legal. Com inglês legal, porque ele não sabia o que a prova pedia. Tem um exemplo, assim, bem ilustrativo. A minha irmã, ela mora, sei lá, 30 anos no Canadá. E aí, eu lembro quando eu tava começando a estudar pra prova da ECAL, eu levei pra ela e disse assim, tu me ajuda? Porque na época isso era, sei lá, 12 anos atrás, 13 anos atrás, a gente não tinha, né, a quantidade de recurso que a gente tem hoje. Então, eu já comentei com vocês, né, que o meu inglês era muito ruim, né? Era aquele inglês de colégio, nunca fiz cursinho particular e coisa e tal. E aí, na faculdade, eu sentia necessidade porque os manuais eram em inglês, tinha cadeiras que as principais bibliografias eram em inglês, então eu pensei, vou começar a ficar para trás se eu não aprender esse negócio do inglês. Aí eu fiz um cursinho lá, uma escola qualquer, que não era focada no inglês aeronáutico, porque não existia esse foco, né? Aí fiz 2 anos ali, um básico com um pezinho no intermediário, um pouquinho de present perfect ali, né? Nada muito avançado, mas o suficiente. E depois comecei com leitura de manual, leitura de checklist, bibliografias, livros técnicos. E aí, quando eu levei pra minha irmã as perguntas, ela olhou assim e disse, eu não tenho como te ajudar. Como? Tu fala inglês desde que tu nasceu, tu mora no Canadá? Karen, eu não faço a mínima ideia do que é swept wing. Asa varrida pra trás. E aí eu fiquei, o que será que é esse negócio? Aí depois, eu joguei no Google, né, que é uma coisa bem interessante, tu olhar as imagens. Então coloca o vocabulário, já que tu não sabe, olha a imagem. E aí eu deduzi na época que era asa enflechada. Né? Então fazia todo sentido. Swept, né? Enflechada pra trás, varrida pra trás. Mas pra tu ver como uma pessoa, mesmo com um grau de proficiência altíssimo, minha irmã fala melhor inglês do que português hoje, né? Mas ela não tinha domínio nenhum dos conteúdos relacionados mas aí um comparativo também que eu faço, só pra ficar bem dentro disso aí. Você pega a melhor universidade de direito e a pessoa passa em primeiro lugar. Sai de lá, vai prestar um concurso público, a chance de falhar é bem grande. Se não conhecer o concurso público. Então, ele tem que conhecer o formato. As regras do jogo, né? Exatamente. E também porque proficiência está muito ligada a uma determinada área, uma área específica. Então, você pode ser proficiente em inglês aeronáutico e não ser proficiente em inglês legal para lei, né, por exemplo, ou inglês para medicina. Então, a proficiência, ela é específica para determinada área. Ela não existe uma proficiência global. Né? Por exemplo, eu tenho certificado de Cambridge de proficiência, mas não significa que eu sei falar bem de qualquer assunto. Não. Eu não sei falar de culinária, por exemplo. Eu gosto de cozinhar, mas eu não sou especialista, não sou chefe, não sou.
Então, a proficiência também ela tem essa particularidade. E uma coisa que eu queria falar sobre o que você está falando aí dos pilares, inclusive, 2 dos pilares da TW são o conhecimento do idioma. Tem que aprender inglês com a gente não gosta de... Não trabalha com decorar a prova, como a gente já vem falando, e o conhecimento da prova. Né? Tem um terceiro que a gente pode falar depois também, mas é um avião. O avião, ele não voa com uma asa só. A não ser que seja um F-15, né? Um F-22, que eu já vi um F-15 voar com uma asa só, mas enfim. Já vi, assim, em vídeo, né? Sim. Mas o avião precisa de 2 asas para voar. Então, para você passar na prova, você tem que ter idioma, tem que ter conteúdo, né? Saber o inglês e tem que conhecer a prova, né? Por esse motivo também que ele falou aí. Então, depois dessa descrição da imagem, como é que segue essa prova? Aí, ainda na descrição... Você vai ser convidado, né? Convidado é um termo bem né, suave. A responder o que aconteceu antes, na sua opinião, né? O que você acha que aconteceu antes. E o que você acha que vai acontecer depois. Ainda dentro daquele cenário da figura. Então, a parte 4 ela é chamada de Picture Description and Discussion. Então, após essa parte, você vai para a Discussion. Onde você vai responder perguntas ligadas àquele assunto, mas não necessariamente à figura. Exemplo. Por exemplo, a figura é de um tail strike. Na pergunta o que o piloto vai fazer no caso de um tail strike. E não naquela figura em si, mas de modo geral, tail strike de modo geral. O que causa um tail strike? Como evitar um tail strike, né? Quais são os riscos? Então, perguntas... óbvio que não sei as perguntas, mas são perguntas daquele assunto. Entendi. E ao final dessas 2 perguntas, ou seja, são 2 perguntas na descrição, 2 na discussão, e aí tem um statement, que é uma declaração. E esse statement, você tem que dizer até que ponto você concorda ou discorda Isso com é novo ele. na prova, né? Não. E você tem que dizer que você concorda ou discorda e em que medida. Não basta dizer que concorda e que discorda. Eu concordo completamente, eu discordo completamente. E é interessante que aí não tem certo ou errado, né? Não, basta que tu te comunique Exatamente. de É forma a sua eficiente. opinião. Se você justificar bem o seu ponto de vista, ninguém vai dizer que você está errado ou que você está certo. Obviamente que tem situações que acredito que sejam absurdas. Mas se você tem um bom argumento, não vão dizer que você está errado. Basta que você argumente bem aquele seu ponto. Dá um exemplo de statement. Vou falar um exemplo, não vou, porque, assim, de novo, eu não sei os statements da prova, mas sim. O número de colisões com pássaro aumentou Uma nos afirmação. últimos anos. E aí, realmente, é difícil você dizer se concorda ou discorda. Vocês são Como é que pilotos, você vê? né? Vocês não trabalham com fauna, né? Enfim. I'm a part of a Greenpeace member. Exatamente. Então, você tem que escolher um lado. A gente sempre fala, escolhe um lado. O negócio é não ficar em cima do muro, então. Então, aí já é uma outra dica que a gente também dá na TW, né? Mas, enfim. Escolha um lado, sempre recomendamos, escolha um lado. E eu vou te dizer por quê. Se você escolhe um lado, você tem uma justificativa. E tem que justificar, tá, pessoal? Não adianta só dizer, concordo. Então, a gente sempre fala, escolha um lado. Porque, concorda comigo, se você só concorda, você só tem uma explicação para dar. Em contrapartida, se você só discorda, você tem que dizer o porquê você discorda. Mas se você ficar em cima do muro, aí você tem que dizer a parte que você concorda. Mais difícil. E a parte que você discorda. Então, pilotos que são menos proficientes, a gente nunca recomenda. A gente não dá a fórmula mágica, a gente não proíbe ninguém de fazer nada, mas a gente mostra a realidade. Se você escolheu o em cima do muro, tem um preço. Você vai ter que explicar 2 vezes. Né? Então, para alunos mais proficientes, pilotos mais proficientes, é óbvio que a gente vai falar assim, vai nessa, vai na fé que você tem condições de fazer isso. É óbvio. E mas tu pode dizer que tu não sabe? Você pode dizer que você não tem meios para dizer se concorda ou discorda. Você pode sempre dizer que você não tem os meios técnicos para responder, desde que você fale isso com bom inglês. Teve um aluno nosso que ele é muito conhecido, né, nas aerovias da vida. É um piloto com uma experiência, inclusive, maior que a experiência do Peinado, né, do Vanderlei. E ele, por exemplo, no simulado que a gente faz, ele falou, eu, em toda a minha carreira, longa carreira, nunca tive um acidente aeronáutico. Nunca tive uma situação de emergência. Então, assim, a pergunta era, como foi? E ele falou, eu nunca tive. I'm a lucky pilot. E tá tudo bem. Bom. Então, poxa, ele errou, ele não respondeu. Não, ele respondeu. Como é que ele vai responder algo que ele não teve? Então, Sim. Mas ele usou um bom inglês para dizer porque aquilo. a prova ela é baseada nas tuas vivências de aviação também, né? Exato. Não dá para desvencilhar. Não dá para desvencilhar. Agora você virou aqui o expert em assuntos diversos de aviação. Você vai ter que saber tail strike, risco aviário, Inglês. risco baloeiro e inglês. Né? Não existe isso, não existe. Então as pessoas têm que tirar essa
pressão que elas levam para... Nossa, a prova é muito difícil, tem que saber de tudo. Não tem que saber de tudo. Isso a gente vivia também no controle de tráfego aéreo, né? Nos 16 anos que eu trabalhei como controlador e dos pouco mais de 10 anos como examinador, também tinha uma parte 3 lá e a sensação era a mesma, que era a parte mais difícil, que eles não sabiam falar nem português sobre aquilo. E a gente falava, mas você não precisa falar em português, nem em português. Basta você dizer que você não tem meios para falar daquele assunto e tá tudo bem. Porém, com uma estrutura linguística apropriada. Ah, sim. Aí você não vai deixar de ser avaliado naquilo que você apresenta. Sim. E aproveitar o momento de dizer que tu não sabe de uma forma... Exatamente. Interessante para o avaliador. E existem várias formas de até mesmo, por exemplo, se é feita uma pergunta onde você não conhece, nunca ouviu aquela palavra. Assim como no português, tem coisa que se me falarem eu talvez nunca não faça a menor ideia do significado. Mas eu tenho que ter condições de passar isso para a pessoa. Com segurança, né? Dizendo que eu não consegui entender por não ter conhecimento daquela palavra. Você pode me explicar de uma outra forma? Perfeito. Aí você vai mudar aquela palavra e eu vou ter o entendimento correto. Se você tiver essa capacidade, isso não te penaliza na prova. Pelo contrário, pode ser que você até brilhe um pouquinho mais nas interações. Claro. Uma vez eu fiz uma prova, eu já fiz a prova de controlador 6 vezes, né? E no que difere a prova de controlador? Primeiramente, o documento da ICAO 9835, ele elenca domínios diferentes e também funções diferentes para pilotos e controladores, né? Então, o que a gente faz... Mas a estrutura da prova é a mesma? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque a ANAC fez a prova para pilotos e a Força Aérea, o DSEA, faz a prova para controladores, né? Então, a gente tem o Santos Dumont English Assessment para os pilotos e o EPLIS para os controladores. A prova tem 4 partes também, né? Tem umas perguntas iniciais mais fáceis. Aí tem a parte 2 também, de fraseologia. A parte 3 também mais técnica, né? E uma figura no final. Mas aí a diferença é que lá eles contam uma história. Na prova de pilotos não tem uma história para contar. Mas na minha prova, uma das minhas provas, teve a expressão light chop. E chop é turbulência, né? E aí, quando eu ouvi light, eu falei, luz? Que luz é essa que acendeu no avião? Mas aí eu fiz o que ele falou. Poderia me explicar what do you mean by light chop? Né? E aí a pessoa me explicou o que é light chop. Aí eu, turbulência leve. Aí eu fui capaz de responder. Perfeito. Então, se eu simplesmente ignorasse, né, ou tentasse chutar, eu ia perder aquela questão, entendeu? Então, até isso você tem que demonstrar. Aproveitar a oportunidade mesmo quando tu não sabe. Exatamente. Né? Ou seja, você tem que demonstrar que tem poder de comunicação e de entendimento. Mesmo que isso te leve a pedir uma repetição ou uma forma melhor de esclarecer a situação. Perfeito. Mas o importante é a comunicação efetiva. Compreender e transmitir. E quando a gente fala assim de mitos, né? O que os alunos chegam para vocês assim com mitos relacionados à prova? Eu acho que por eu estar no ambiente, no meio de pilotos, eu escuto muito. Porque muita gente, a grande maioria sabe que eu mexo com isso, né? Há bastante tempo. Então, a gente ouve diversas coisas que são completamente inverídicas. Uma delas é que a prova, quanto mais vezes o piloto reprovar, mais dinheiro é ganho pela ANAC ou pelas instituições. Sim, que teria uma tendência de reprovação baseada na questão financeira. Exatamente, que isso a ANAC nem recebe para fazer a prova. As instituições recebem e para manter o aparato e para pagar os examinadores. Mas não existe esse interesse financeiro. O outro mito é... Onde que é mais fácil fazer a prova? Esse é clássico. Muito clássico. Então, eu já adianto. Não tem. Por quê? Porque a ANAC é muito rigorosa quanto a isso. Primeiro que a prova não é avaliada da cabeça do avaliador. Tem critérios. Existe todo um critério. Isso tudo é descrito em manuais.
Existem classificações do que é um erro estrutural, do que é um erro de vocabulário, do que é um erro de pronúncia ou de vocabulário. Então, tem toda uma técnica de escrita para que se avalie dessa forma. E uma coisa interessante que pouca gente sabe, e eu acabo disseminando isso, a ANAC avalia os avaliadores uma vez por mês. Olha só Todos que os interessante. avaliadores passam por avaliação uma vez por mês para ver a calibração. Então, nada sai da cabeça do avaliador. Lembra-se que eu disse que não pode sair do script? Já começa por aí. Porque senão fica muito desbalanceado. Se aquele examinador tende a fazer mais perguntas ou perguntas mais difíceis, a prova fica mais difícil para você do que para ele, por exemplo. Então, para ter esse balanceamento, existem critérios. E existem critérios de avaliação. Eu poderia dizer que a diferença é entre, às vezes, o avaliador ser um pouco mais sério ou mais brincalhão, ou depende do nervosismo da pessoa, mas os critérios não diferem. A experiência do próprio avaliador. Não adianta, a subjetividade ela não vai deixar de existir. Sim, como em qualquer prova. Né? Exatamente. Mas a calibração ela existe exatamente para reduzir essa subjetividade, aumentando realmente o conhecimento dos critérios e a aplicação dos critérios. E com relação à aplicação, ainda tem também as auditorias, né? A ANAC audita constantemente os centros aplicadores, os examinadores. E é aleatório, né? Que eles pegam algumas provas. Para garantir realmente que está havendo um equilíbrio, né? Entre as aplicações da prova nos diversos centros aplicadores. Então, pode ser que um determinado centro queira tentar reprovar para ganhar mais dinheiro. Mas certamente a ANAC vai identificar isso. É assim, uma suposição, né? Então, assim, as pessoas não vão arriscar. Sim, perder o credenciamento. Eu poderia dizer com segurança, porque uma vez por ano existe a requalificação, né? Então, não é que você se tornou examinador, aquilo é ad eternum, não. Anualmente é feita a requalificação. E durante essa requalificação, a ANAC avalia todos os teus resultados e ela te põe numa graduação ali. Você é harsh, você é linha. A escola, no caso. Não, o examinador. O examinador. O examinador. Então, o harsh é mão pesada, né? O lenient é tipo mão leve, né? Ele Entendi. Não pega pesado. Então você tem que caminhar dentro de uma coisa possível. Tipo o número de aprovações e o número de reprovações. Das notas altas, verdade, das notas baixas. Funciona assim. O grupo, vamos supor, o grupo examinou esse copo e disse que esse copo é 4. Across the board, né? Ele tem 4 em tudo. O penado, que é mais harsh, deu 3 e 3 4s pro copo. Eu, que sou mais lenient, dei 3 4s e 3 5s. Então, o objetivo é que ele me traga para a realidade só 4 e que leve o penado também para a realidade de 4 em tudo e não 3, entendeu? Então, é realmente dessa forma que essa classificação trabalha. E isso a ANAC faz, os testes que eu examino fora do Brasil também fazem, inclusive usam gráficos, né? Modelos estatísticos. A ANAC também usa gráfico, então... Interessante. Então, a performance do avaliador é medida mensalmente, anualmente, e o pessoal não precisa se preocupar rigoroso com essa questão. Não. E, vamos lá, a prova, ela é filmada, ela é gravada, então tem todo um nível de segurança. Se o examinador quiser gesticular e, sabe... Dar dicas, ajudar. Né? Isso vai desbalancear o resultado. Sim. Então, para que isso não aconteça, existe a filmagem, existe a gravação. Então, é bem criterioso. E um ponto interessante ali, que a gente chegou a comentar antes ali, que eu acho que é legal de trazer para o pessoal, sobre os erros, né? Essa classificação dos erros que a gente comentou. Os global errors e os local errors. O que é isso? Explica para o pessoal. Os local errors, eles tendem a não comprometer a mensagem, o entendimento. E os global errors, eles comprometem a mensagem. É uma coisa que você não vai conseguir entender. Por exemplo, você não colocar um S na terceira pessoa do presente, ele não vai comprometer o entendimento. Não está certo, mas não compromete. Talvez comprometa a gramática. Sim. Mas não a compreensão.
Agora, o Global Arrow é você dizer uma coisa no passado que deveria ter sido falada no futuro, que vai confundir a cabeça do receptor. Então, ele, como é mais especializado nessa linguística, eu acho que ele pode trazer exemplos melhores. Não, mas esses exemplos são perfeitos. A gente sempre dá esses exemplos, né? Por exemplo, o uso da terceira pessoa, como ele falou, não compromete em nada a compreensão. Você... Mas vai perdendo a gramática. Não, então, Ou não? de novo, depende, né? Para que nível que você está almejando? Para o nível 4, local errors são esperados. Inclusive para o nível 5, inclusive para o nível 6, tá? Acreditem, tá, pessoal? Até o nível 6 comete erros, tá? E nenhum problema nisso. O nível 6 não é perfeito. Na verdade, você não tem um nível de inglês que seja a perfeição. Nós, como falantes de português, quantos Também erros nós cometemos? Erros, claro. O tempo todo, né? Então, assim... se você quer chegar no nível 4, são aceitáveis local errors. Agora, o problema é quando você comete global errors numa quantidade significativa, né? Que aí, realmente, como eles comprometem o entendimento, você não é operacional, porque você não consegue passar uma mensagem que vai ser entendida do outro lado. Então, esse é o problema. Thiago, então o nível 5 não comete global errors. Também pode cometer, mas, obviamente, que numa densidade, numa quantidade muito menor. Já o nível 6, aí já não é esperado que ele cometa global errors, porque realmente o nível 6 ele já exige... E o nível 6 hoje precisa pedir para a ANAC para fazer a prova? Ou já está sendo classificado na mesma prova? Não. Você faz a prova regular do Santos Dumont English Assessment e obtendo o 5+, que os avaliadores entendem que você tem condições de atingir o nível 6, você é convidado pela ANAC, acho que eu não vou te dizer com certeza se é 30 ou 60 dias corridos. Agora são 60. E aí você é convidado para fazer uma prova em outro formato. Completamente diferente. Completamente diferente, porque o que acontece? A ANAC, ela tentou se adequar ao DOC 9835. Onde os critérios para o nível 6, eles não eram contemplados na prova etapa 1, que eles chamam. Acho que etapa ou fase. E aí, eles deixaram de fornecer, de dar o nível 6 e seguraram isso até que eles pudessem construir uma prova que realmente fosse ao encontro, que atendesse aqueles critérios. E aí veio a prova do nível 6. E realmente é uma prova... de acordo com o que a gente tem disponível no site da ANAC, é uma prova muito mais difícil. Existe um documento que rege essa prova? Ou... Existe um manual, se eu não me engano, dessa prova. E ele é um pouco vago, ele descreve mais ou menos ali o que acontece em cada uma das partes. Porque a ideia é justamente que a pessoa se adapte, né? Isso, mas não tem um modelo como tem do Santos Dumont English Assessment, né? Você tem um modelo com áudios, inclusive, para você se preparar. A prova de nível 6 não tem. Não tem esse modelo. E como ele falou, né, por convite. E só para explicar o que é o 5+, não existe isso. Quando você recebe a sua nota, vai ser 5 across the board, né? 5 em tudo. Porém, você já recebe, eu não sei como é que é mais ou menos, se é no mesmo e-mail ou se é um outro e-mail convidando. Mas se você recebeu esse e-mail, significa que eles te classificaram como 5+, que é essa evidência de que você pode atingir o nível 6. Não significa que você é nível 6. Para tirar o nível 6, você vai ter que fazer essa outra prova que você não é obrigado a fazer. E, Thiago, e se eu fizer a prova do nível 6 e eu tirar 4, é possível? Não. A prova do nível 6 é só para o nível 6. Sim. Se você não tirar o nível 6, vai você fica com 5, como você tinha antes. E hoje existe um jeito que pouca gente sabe de perder o ICAO, sem fazer a prova. Eu não tenho 100% de segurança, mas a partir de agosto do ano passado... começou a existir um tipo de auditoria. O piloto recebe um e-mail e é convidado, ou intimado, diga-se, diria isso. Ele é convidado a comparecer na ANAC e fazer uma entrevista em inglês. Aí, se a ANAC achar que essa entrevista, o inglês dele não é compatível com a nota que ele tem, ela vai convidar ele para fazer uma Santos Dumont English Assessment na ANAC, e se ele não tiver aquela nota, ele vai perder. E isso é sorteio aleatório. Todos nós estamos sujeitos. Todos. Interessante. Então, isso é meio que uma novidade, pouca gente sabe. Então, mesmo um 6 hoje, ele tá arriscado a perder. Olha, porque antigamente, uma vez tirado 6, era 6. E qual que é o insight, assim, que vocês podem dar? Essa dica aqui é uma dica de ouro para quem vai fazer a prova, para quem vai se preparar para a prova.
Eu acho que independente da proficiência do piloto, mesmo que ele tenha um bom inglês, e eu vi muito isso acontecer durante as avaliações, e agora eu continuo vendo durante as aulas, é a capacidade de tomar nota. Nossa, muito. Porque as situações, elas são complexas, principalmente na parte 3. Isso se torna humanamente impossível escrever, principalmente em inglês. E o que acontece? Qual é o resultado disso? É a não captação de muitas informações, se perde muita coisa aí e se compromete muito a fluência. Porque o piloto faz um monte de rascunho, né, de garrancho, aliás. Ele faz um monte de garrancho ali e aí depois, na hora dele reportar aquilo, ele não dá conta de ler e começa a gaguejar e começa... No caso, tem uma codificação própria, né? Por exemplo, eu, quando eu vou fazer a prova, eu coloco lá, suba para o nível tal. Não escrevo suba para o nível tal. Eu coloco seta para cima, não boto nem FL. Seta para cima e o número. Deu, Porque acabou. se é subir, só pode ser altitude ou FL, né? Exato. Existem diversos símbolos, existe inclusive uma tabela. Olha. Porém, eu não aconselho o uso dessa tabela. Você vai criar um segundo problema. É Entender tentar a lembrar tabela. que símbolo se usa para Tem que aquilo. decorar. Tem que ter Entendeu? uma linguagem própria, né? Então, eu estimulo com muitos exemplos. Então, eu tenho símbolos assim que são muito claros. Fica muito Nivelado, fácil. seta na horizontal para mim, subindo, descendo. Por exemplo, passing, eu faço um sinal de diferente. Porque eu tô Cruzando, né? passando alguma coisa, passing, crossing, tudo que boa. eu... Passing, crossing, pra mim é um sinal de diferente. Heading, eu boto o número e o ângulo, né? Daí eu já sei que é heading. Que é diferente de nível. Porque se tu coloca só o número, Eu já boto até o Delta daqui a pouco Golf, tu não né? sabe, né? Se é código, se é nível ou se é proa. Mas, por exemplo, se você colocar uma seta pra direita, vai ser nível? Vai ser nível pra mim. Não, se você colocar uma seta pra direita, vai ser turn right. Não, eu faço assim. Faço uma Não, eu faço uma voltinha. seta. Sabe o que eu Mas faço? eu faço. Mas aí você vê. Mas é muito códigos próprios, É muito né? de pessoa para pessoa. Eu também coloco a curvinha, porque para mim, Eu boto a turn curvinha. é com a curvinha para direita ou Turn para é curvinha. Eu esquerda. só coloco uma seta. Então, eu estimulo que cada um tem o seu próprio jeito. Porém, isso é treino. A pessoa Sim, precisa é treino puro. exercitar. E outra, a organização também. Porque às vezes tu vai anotando e daqui a pouco tu não sabe mais. Né? No caso ali das 3 situações, por exemplo, eu já divido a folha em 3 partes. Parte 1, parte 2, Ó, parte pessoal, 3. essa dica é importante, tá? Essa é muito boa. Porque senão tu começa a anotar solto na folha e tu não sabe mais Eu qual tenho era uma a dica. Eu dou situação um título. também. E uma outra dica também é você manter a sequência do que você está ouvindo. Não pegou? Deixa um espaço. Sim. Porque quando Vai pro você próximo. ouvir de novo... Não, porque quando você ouvir de novo, faço isso. você mantém a sequência e você preenche as lacunas que Preenche as ficaram. lacunas, eu faço isso. Isso organização é fundamental nessa parte, realmente. É. Quanto mais difícil, se você estiver organizado, mais fácil fica. É o ouro, hein? Vocês estão entregando o ouro Não, aqui. não, né? Gente, uma coisa que eu acho que é importantíssimo, sabe? Eu vejo pilotos, sabe, parando, travando com coisas que não são necessárias. Como call sign. Vento. O vento, ele é importante. Eu já ouvi falar que tem que reportar Então, o vento, né? eu vou explicar para falar você. sobre Isso é importante. Agora, Mas por não exemplo... compromete, né? Se tu não falar o Não, vento... então, depende. Depende. Na parte 2, assim como na fonia você não coteja vento, na parte 2, quando você vai cotejar o que o controlador instrui, de fato você não precisa. Mas não precisar cotejar não significa que você não tenha que tomar nota. Porque depois vem a pergunta, a fatídica pergunta, what did the controller say? Ah, E se entendi. você não anotou e não falar, Olha se só o aquela detalhinho informação for importante, você vai perder aquele ponto, aquela informação. Muito bom. Então, depende, né? Não precisa cotejar, mas tem que anotar e falar quando for perguntado. E a outra coisa é que, como você não tem, não seria injusto, mas não tem como ser diferente. Você, quando vai fazer um voo, você sabe em que aeroporto você está, em que posição do aeroporto você está, você sabe a pista que está operando. Eu anoto o vento. Você sabe as taxiways que te levam. na prática. Então, você tem uma consciência situacional já do que vai acontecer. Você tem teu plano de voo, você tem as cartas de subida, você tem o nome dos VORs, você tem o nome das intersecções, você tem os limites das restrições. Então, você já vai estar preparado para aquele tipo de informação que você vai receber. Porém, na prova, são diversas situações e elas acontecem repentinamente. Então, você não tem a obrigação, por exemplo, de reportar nomes próprios.
Você não precisa... Se eu te falar assim, por exemplo, Fly Direct Brasília, VOA, você não precisa falar o Brasília. Porém, se eu te falar Fly Direct Bravo Sierra Índia, VOA, aí você tem que falar. Então, às vezes o piloto perde muito tempo tentando escrever esses nomes e perde todo o resto da situação. E assim, agora saindo um pouquinho desse cenário de prova, né? Pensando assim, qual que é a diferença para o piloto que não só quer passar na prova da ICAO para voar nacional aqui numa companhia aérea e poder fazer voos internacionais, no caso, voar numa companhia brasileira para fazer voos internacionais com seu ICAO 4 ou 5, mas aquele piloto que quer expatriar. Qual que é a diferença de inglês que esse piloto que quer expatriar, que quer voar fora, né? Voar em uma companhia aérea internacional precisa ter na visão de vocês? Muita. Muita porque o piloto que vai tentar uma carreira lá fora, ele tem que dominar várias áreas do inglês, não só o inglês técnico. Então, vai ser o dia a dia dele dentro das operações. Ele vai ter que conversar com o despachante operacional de voo e vai ter que entender o que está acontecendo. Ele vai ter que ser capaz de solicitar o que ele precisa. Se ele tiver uma situação anormal, ele vai ter que interagir com as pessoas envolvidas. Uma emergência, ele vai ter que interagir com bombeiro, mecânico, companhia. Se você cometer uma violação, como é que um piloto consegue, com pouca proficiência, fazer aquela tal famosa ligação? I'll give you a number to call, né? Entendeu? O inglês geral dele tem que ser muito mais proficiente e o inglês técnico, consequentemente, também, né? Aí você entra o inglês geral, o inglês, o plain English, que é o inglês que não é a fraseologia, mas que ainda está confinado no inglês aeronáutico. E até a fraseologia, ela tem que ser muito melhor. Né? Então, o nível 4 atende... Se eu tenho nível 4, eu consigo voar fora? Consegue. Mas se o teu nível 4 for um nível 4 com vento de cauda, como a gente fala, né? Vai ter um pouco de dificuldade, vai sofrer. Vai sofrer, porque... Vai virar 4 uma hora, né? Porque vai virar 5, voando lá fora. Sim. Que a gente tem alunos que estão nessa situação. Que chegaram lá com 4 vento de cauda, mas que hoje já estão quase no 5. Legal. Mas aí eles foram moldados no fogo, né? Porque passaram por situações complexas, difíceis. Então, assim, o nível 4 atende minimamente. Então, busque um 4 alto, ou até um 5, ou até um 6, se você tem essa pretensão de voar fora. Então, assim, a preparação para um piloto que quer expatriar, por exemplo, é muito diferente. Então, eu tenho alunos que estão voando fora hoje. Eu tenho um aluno que voava Falcon aqui no Brasil e agora está voando 737. Então, ele tinha que aprender a aeronave em inglês. Sim. Ele tinha que aprender para fazer entrevista. Não preparei ele para a aeronave, preparei ele para entrevista. Né? Então, assim, realmente o cenário é completamente diferente. O grau de complexidade é muito maior. Sim. Não é impossível, né? Vou até te falar uma coisa interessante que vai de encontro com esse. Hoje nós temos pilotos que estão voando lá fora tendo aula com nós. Legal. Excelente. Então, isso pra gente é uma... A gente teve uma piloto que estava em Portugal e agora está morando na Inglaterra. Temos um aluno nosso que está em Portugal também. Em Portugal. Né? Um que está na República Dominicana. No Panamá. E o outro que está... O da Arajet. Na República Dominicana. Legal. Muito bom. E pensando assim em metodologia da TW, como é que vocês recebem esse aluno? O aluno chegou para vocês e ele quer fazer a prova da ICAO, ou ele quer expatriar, independente. Como é que a escola recebe e passa esse conhecimento para esse aluno para que ele atinja o objetivo? A gente inicialmente faz um teste diagnóstico, a gente chama de mock test, que é um teste no modelo da prova. A gente não pode fugir da prova. Então, a gente avalia ele com aquele mock test, a gente dá uma nota para ele de acordo com o nosso conhecimento, a nossa experiência. E um diferencial, que eu não sei nem se poderia falar, não sei se meu chefe vai deixar aqui, mas a gente não só faz isso, a gente dá um feedback detalhado para o piloto. O piloto se vê performando na prova, coisa que a gente nunca ouviu falar. Então, ele enxerga... Quando eu falo para ele assim, você tirou 3 aqui porque você cometeu esse erro. Ele vê, a gente mostra a evidência para ele. E muitos saem frustrados porque não gostam de se ver, eu também detesto me ver, mas tá ali, tá evidenciado o porquê daquele 3 e o que ele precisa para sair daquele 3. Perfeito. Então, eu sempre falo que
eu preciso desse mock test, que é o meu plano de voo, para saber para onde eu vou, né? De onde eu parto e para onde eu vou. Sim, é um diagnóstico e um plano de ação. Exatamente. Aí eu traço a rota do plano de voo dele e, de acordo com o destino que ele quer chegar, seja 4, 5 ou 6, aí a gente traça a rota para ele chegar no destino. E as aulas são gravadas, são ao vivo? Como é que funciona essa dinâmica? O grande diferencial da TW, eu não conheço, pelo menos eu não conheço ninguém, é que as aulas são personalizadas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em detectar as deficiências, trabalhar em cima daquilo. E nós temos 2 áreas de trabalho, a técnica e a linguística. Então, todas as aulas são gravadas em tempo real e disponibilizada para o piloto com o material que foi utilizado para a aula, que tudo em PowerPoint, com interações audiovisuais, tem bastante coisa. Então, o piloto tem a oportunidade de rever a aula. Por que a gente decidiu isso? Porque eu vi que eu evolui muito no meu estudo de inglês, quando eu estava praticando, que eu comecei a acelerar o meu processo depois que eu comecei a me escutar, que eu comecei a gravar minhas aulas. Então, até para piloto que tem pouco tempo, às vezes, você vai pegar um ônibus de Congonhas para Guarulhos, você pode rever uma aula. E sempre vai somar. Sempre você vai pegar alguma coisa que deixou de pegar. Entendeu? Então, esse suporte é muito legal. E fora isso, eu cuido da parte técnica e o Thiago cuida da parte linguística. Quando eu estou detectando algum tipo de problema que o piloto está tendo para poder evoluir, eu vou direcionar ele para a linguística. E vice-versa. Vai ser trabalhada a parte linguística para que quando ele retorne na parte técnica, ele já tenha superado esse problema para poder evoluir para a segunda. Legal. E quem são os professores? Aí, esses são... dá orgulho de dizer. Eu poderia dizer que hoje é o melhor time no mundo. Top. São todos professores altamente qualificados, todos especialistas em inglês aeronáutico, todos com experiência de ensino já longa. Nós temos professores espalhados aí ao redor do mundo, mas todos com inglês aeronáutico e, de uma forma ou de outra, todos são avaliadores de algum teste de inglês aeronáutico. Sem exceção. Esse é um pré-requisito. E todos são brasileiros? Não, a gente tem hoje uma professora que é russa. Não se assustem, tá, pessoal? Ela é russa, mas ela fala o inglês que vocês vão entender, tá bom? Ela mora na Tailândia. Mas é legal justamente para o aluno não se acostumar com aquele inglês abrasileirado, né? Que a gente acaba tendo sotaque, tem que se virar em falar inglês, porque ela não fala uma palavra em português. Porque a prova realmente, ela exige isso, que você consiga entender com sotaques diferentes. Temos a professora argentina, que mora na Espanha, e temos um professor que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, fazendo doutorado lá, e o inglês dele enfim, melhor que o de um americano, né? Os outros professores estão no Brasil, mas isso não os torna menos qualificados, pelo contrário. A gente tem uma professora que ela é a professora mais experiente, ela foi a professora, é minha amiga, e realmente ela é um modelo pra gente, né? E ela tá com a gente, e realmente a nossa equipe nos enche de orgulho. A gente, né, até se emociona de falar da equipe, porque é o diferencial da TW, é a equipe. E a gente fez questão realmente de buscar os melhores. A gente brinca, né? Eu brinco, mas tem um fundo de verdade, né? Nós somos os mais fracos na TW. Né? Porque para trabalhar com a gente tem que ser do nosso nível para cima. Se for pior que a gente, não adianta nada. Que legal. Eu acho que um dos principais pontos que a gente está muito alinhado, né? É essa questão da qualidade técnica, do ensino aeronáutico como um todo. Né? A gente sabe que hoje em dia na internet tem de tudo, né? Muitas vezes as pessoas acabam ali... falando o que querem, não existe uma regulamentação, né? Muitas vezes a gente vê até fake news, né, relacionadas ao ensino, a questões da própria prova da ICAO, coisas que já estão desatualizadas, coisas que não são, né? Então, acho que isso é um dos principais pontos, assim, que a gente está muito alinhado, né? Com os princípios, com a ética, com a verdade, com o conteúdo real ali, né? Verdadeiro.
e também essa questão do mercado de trabalho, né? Então, ok, temos a prova, né? Assim como nós aqui na Escola Trem de Pouso, a gente tem a prova ali de PP, a prova de PC, os demais cursos, né? Que são regidos por uma agência reguladora, e a gente precisa ter isso sim em mente, porque o aluno precisa passar na prova, então assim como vocês pensam também na prova da ICAO, mas isso não é a única coisa, né? Porque esse profissional vai estar no dia a dia dentro de uma cabine de comando com pelo menos 180 pessoas atrás. Exatamente. Então a gente precisa ter esse grau de responsabilidade. E a gente aproveita esse episódio aqui do podcast para oficializar a nossa parceria com a TW Aviation English. É um grande privilégio poder caminhar a partir de hoje aí junto com vocês, né? Os nossos alunos aí do Trem de Pouso e os ouvintes aqui do Atitude Positiva vão estar aí sendo convidados, né, a participar também da TW Aviation através da nossa parceria. Como que vai funcionar isso, Thiago? Então, é simples, muito simples, basta entrar em contato ou com a Trem de Pouso, que vai passar o contato nosso, ou diretamente com a TW Aviation English. Então, quem estiver assistindo esse podcast vai receber uma condição exclusiva e também os alunos da Trem de Pouso. Esses aí, a condição é melhor ainda. Tá? Mas nos procurem, mesmo que seja para tirar suas dúvidas, para obter mais informações, que obviamente que não foi possível a gente falar tudo, explicar tudo, mas a gente vai certamente explicar, tirar todas as dúvidas e, obviamente, a gente espera que vocês se tornem nossos alunos, né? Também. Hoje ficou muito claro que o domínio do inglês aeronáutico não é apenas uma necessidade para aprovação na ICAO, mas uma competência vital para atuação segura e crescimento na carreira como piloto. Thiago e comandante, o que vocês podem deixar de mensagem para quem está se preparando para a prova da ICAO, para quem quer evoluir nesse inglês aeronáutico? O que vocês poderiam deixar de mensagem genuína para esse pessoal aí? Ou até mesmo que já tem o ICAO, mas quer ir para os próximos passos? Bem, eu diria que o mais importante, a mensagem mais importante que eu aprendi na minha carreira é não se prepare apenas para a prova. O inglês vai muito além da prova. O inglês aeronáutico vai muito além de apenas passar na prova. Passar na prova hoje garante se você está empregado ou não, se você vai ser promovido ou não, mas ela também vai ao encontro da vida de muitas pessoas que estão ali na mão do piloto. Né? E, além disso, existem muitos benefícios que você ter um inglês, uma proficiência alta no nível de inglês pode trazer. Eu viajei o mundo por causa do inglês aeronáutico. Uhum. Obviamente que o meu contexto é diferente, eu não sou piloto, eu fui controlador, mas o inglês aeronáutico me trouxe até aqui agora. Estou aqui, né, no podcast Atitude Positiva, junto com a Karen, junto com o meu comandante. Então, assim, busquem além da prova. Vale a pena, vale a pena. Comandante? Eu acho que, de uma forma geral, baseado na minha carreira e de alguns colegas que eu acabei seguindo os passos, e pela experiência que eu adquiri, eu acredito que os pilotos que estão começando, é importante alicerçar isso com um bom domínio de tudo relacionado à aviação. Não só as partes técnicas, mas o inglês, segurança de voo. Porque você alicerçando, tudo fica mais fácil. E você é reconhecido, porque é muito legal você ser reconhecido no meio aeronáutico como um profissional eficiente. Você vê as pessoas te agradecerem por certos ensinamentos, por certas coisas que você faz e que eles se espelham. Hoje você pega um piloto novinho, ele às vezes ele se espelha na minha carreira. Com certeza. E eu estou há mais de 30 anos dedicado só à instrução de voo. E eu vi que eu me empenhar em fazer uma boa estrutura, porque hoje nós temos condições, procurem bons cursos, procurem bom material didático, procurem o melhor que vocês possam ter para fazer esse alicerce e tornar tudo mais fácil lá na frente. Procure a Trem de Pouso e a TW Aviation English. Exatamente. Muito bom, excelente. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E para oficializar, então, essa nossa parceria no dia de hoje, a gente está muito feliz em poder caminhar, voar junto com vocês a partir de agora, né? Nesse longo voo de cruzeiro aí. A gente trouxe uma pequena lembrança aí para que vocês lembrem tanto do podcast quanto do início dessa nossa parceria. E agora com voos internacionais. Internacionais. That's very kind of you. Nossa. São quadros da Trem de Pouso Store, a nossa loja de quadros personalizados aí da aviação. E eu, como seguidor da Trem de Pouso, eu ficava vendo assim, nossa, um dia eu vou ter um desses. Que legal, né?
Gente, personalizado. Muito bacana, muito bacana. Muito obrigado. E obrigado pelo voto de confiança. E foi um prazer estar aqui hoje, podendo dividir um pouco da nossa experiência com novos pilotos e pilotos antigos também. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar nos assuntos complexos da aviação. Não, gente, que isso. Gostaram? Muito, muito.